O hábito mental que está roubando seu potencial. Existe um ladrão silencioso agindo dentro da sua própria mente. Ele não faz barulho, não deixa sinais evidentes, não aparece como um grande erro ou uma decisão catastrófica. Pelo contrário, ele opera de forma sutil, repetitiva, quase imperceptível. E enquanto você acredita que está apenas pensando, esse hábito mental está moldando seus resultados, limitando suas ações e roubando o seu potencial todos os dias. Esse hábito não é preguiça, não é falta de inteligência, não é ausência de oportunidade. É algo mais profundo e mais comum do que você imagina. É o hábito de duvidar de si mesmo antes mesmo de tentar. Perceba como isso funciona. Surge uma ideia, uma oportunidade, um desejo de fazer algo maior, e antes que você tome qualquer atitude concreta, sua mente entra em ação. Ela começa a listar possíveis problemas, antecipar falhas, imaginar julgamentos, criar cenários negativos. Em poucos minutos, aquilo que parecia possível começa a parecer arriscado demais. E você recua. Você não chama isso de autossabotagem. Você chama de cautela, de realismo, de prudência. Mas muitas vezes é apenas um padrão mental automático que foi reforçado ao longo dos anos. Talvez você tenha aprendido a se proteger de frustrações. Talvez tenha vivido experiências que ensinaram sua mente a evitar riscos. Talvez tenha sido criticado quando tentou algo diferente. E para evitar dor futura, sua mente desenvolveu um mecanismo de antecipação negativa. O problema é que, ao tentar proteger você de possíveis fracassos, esse hábito também impede possíveis conquistas. Existe uma diferença enorme entre avaliar riscos e viver antecipando derrotas. Uma coisa é estratégia, outra é paralisia disfarçada de análise. Quantas vezes você deixou de agir porque ainda não estava pronto? Quantas vezes adiou um projeto porque imaginou que não seria bom o suficiente? Quantas vezes silenciou sua opinião por medo de julgamento? Cada uma dessas decisões parece pequena, mas acumuladas, elas constroem uma versão reduzida de você. O hábito mental que rouba seu potencial não grita "você é incapaz". Ele sussurra "melhor não". Ele não diz "você vai fracassar". Ele diz "e se você fracassar?". E essa simples pergunta repetida diariamente enfraquece sua iniciativa. Existe algo que poucas pessoas percebem. Sua mente não foi programada para maximizar seu sucesso. Ela foi programada para garantir sua sobrevivência. E do ponto de vista da sobrevivência, qualquer risco pode parecer ameaça. Mas crescimento exige risco, exige exposição, exige possibilidade de erro. Se você só age quando tem 100% de certeza, vai agir muito pouco. Porque certeza absoluta raramente existe. O hábito da dúvida constante cria uma zona de conforto mental. Você permanece seguro, mas também permanece limitado. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas pessoas com menos habilidade avançam mais rápido do que você. Muitas vezes não é talento superior. É menor tolerância à dúvida paralisante. Elas também sentem medo, também sentem insegurança, mas não permitem que isso determine suas ações. Enquanto você analisa excessivamente, elas testam. Enquanto você imagina cenários negativos, elas acumulam experiência real. E aqui está o ponto central. Ação gera clareza. Pensamento excessivo gera confusão. O hábito mental que rouba seu potencial cria a ilusão de preparação. Você sente que está refletindo, planejando, organizando, mas na prática está apenas adiando. Planejar é importante, mas planejamento sem execução é fuga sofisticada. Talvez você esteja vivendo abaixo do seu potencial, não por falta de capacidade, mas por excesso de diálogo interno limitante. Pense nas vezes em que você realmente agiu apesar do medo. Provavelmente descobriu que a realidade não era tão assustadora quanto sua mente imaginava. A maioria dos cenários negativos que você cria nunca acontece, mas o impacto da inação é real.
O hábito mental da autossabotagem não precisa ser dramático. Ele se manifesta em pequenas frases internas. Não é o momento. Depois eu tento. Não sou tão bom quanto os outros. Ainda preciso melhorar mais. E enquanto você espera a perfeição, o tempo passa. Existe uma pergunta poderosa que pode quebrar esse padrão. O que eu faria agora se não estivesse com medo de errar? Essa pergunta desloca o foco da dúvida para a ação. Talvez você começasse aquele projeto. Talvez enviasse aquela proposta. Talvez se posicionasse mais. Talvez assumisse desafios maiores. O medo não desaparece quando você ignora oportunidades. Ele diminui quando você enfrenta. O hábito mental limitante se fortalece na repetição e ele se enfraquece na interrupção. Cada vez que você age apesar da dúvida, você ensina sua mente que risco não é sinônimo de desastre. Cada pequena vitória construída na prática enfraquece a narrativa interna de incapacidade. E aqui chegamos ao clímax. Seu potencial não está sendo roubado por falta de oportunidade. Está sendo reduzido pelo padrão de pensamentos que antecedem suas ações. Enquanto você continuar priorizando segurança emocional imediata, continuará sacrificando o crescimento de longo prazo. Mas existe uma escolha disponível agora. Você pode continuar obedecendo automaticamente ao hábito da dúvida, ou pode começar a agir conscientemente apesar dele. Isso não significa agir de forma irresponsável. Significa não permitir que o medo seja o critério principal de decisão. Imagine sua vida daqui a 5 anos, se você continuar adiando oportunidades por medo. Agora imagine sua vida se, a partir de hoje, decidir agir mesmo sem garantias. Qual cenário parece mais alinhado com a pessoa que você quer se tornar? O hábito mental que rouba seu potencial só continua forte enquanto você não o identifica. Então eu quero propor algo simples. Observe seus pensamentos nas próximas 24 horas. Especialmente quando surgir uma oportunidade ou um desafio. Qual é a sua primeira reação interna? Incentivo ou dúvida? Coragem ou recuo? Escreve nos comentários qual pensamento limitante mais aparece na sua mente. Nomear é o primeiro passo para transformar. Se esse conteúdo fez você perceber que talvez seu maior bloqueio esteja dentro da sua própria narrativa interna, então se inscreve no canal agora. Porque aqui a gente não fala apenas sobre o que fazer, a gente fala sobre o que pensar antes de fazer. E deixa o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão presas no ciclo do pensamento excessivo, sem perceber que ele está custando seus resultados. Lembre-se, seu potencial não depende de ausência de medo, depende de ação apesar do medo. O hábito mental que está roubando seu potencial pode continuar operando no automático, ou você pode decidir hoje assumir o controle da sua mente. A diferença entre quem vive limitado e quem vive expandido raramente está na capacidade. Está na coragem de agir mesmo quando a dúvida aparece. E agora a pergunta final é simples. Você vai continuar pensando sobre o que poderia fazer? Ou vai começar a fazer apesar do que pensa?